Olá, gente linda, Pastor Marcos Cruz, e você está no canal PR Marcos Cruz TV. Hoje, neste vídeo, vou falar um pouquinho sobre um recorte do programa 456, programa Começando o Dia com Deus, onde abordo alguns pontos relacionados à misericórdia de Deus. Então fique comigo até o final, não é? E assista, e claro, comenta, compartilhe, tá bom? Bom, o que falei no programa de hoje foi exatamente o seguinte, lembrando que hoje é dia 3/7/2026, então não sei em que tempo você vai assistir a esse vídeo, mas o que falei neste programa foi que a misericórdia de Deus, um questionamento, a misericórdia de Deus ainda é a última palavra? Por que a pergunta, né? Porque nós notamos que muitas vezes muitas pessoas têm dificuldades, entre outras coisas, de absorver, por exemplo, alguém que teve alguma dificuldade, passou por uma situação de uma vida ruim, péssima, mas que de repente se encontrou com Deus, né, se converteu e a conversão fez com que ele agora mudasse de vida, né, mudasse a rota da vida. Isso não soa bem para muitas pessoas. Inclusive porque dizem assim: ah, aprontou bastante, agora se torna crente, né? Paga de santinho e assim por diante, né? Mas por que não? Primeiro, vamos lá, vamos observar algumas coisas. Deixo claro que a misericórdia de Deus não anula a justiça, mas né, a justiça de Deus não age sem a misericórdia. Então Deus é misericordioso. Ele vai agir em perfeita harmonia, tanto em justiça como misericórdia. De modo que, vamos entender o contexto, ainda que simples, se você quiser um aprofundamento, vai lá no vídeo, como eu falei para vocês. Primeiro, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e desfigurou o caráter do homem. O homem não é aquilo que Deus criou. A violência entrou junto, não é, com isso, e logo, vejam, Caim matou Abel, Lameque matou outros, e assim o pecado foi se multiplicando, crescendo. Chegou ao que nós estamos hoje, violência. Você acabou de ver um, um fato drástico de uma criança, numa escola, de uma professora, numa escola que recebeu um copo de água com cacos de vidro dentro. E o pior, não só de quem fez, mas a conivência dos outros, daqueles que nada falaram. Ó, professora, não beba essa água, porque ela tem vidro e isso vai te fazer mal. Imagine se ela tivesse bebido. Quais poderiam ser as consequências? Sendo uma professora nova, talvez ela teria que lidar com isso para o resto da vida. E você pergunta, de onde vem tamanha violência? Do pecado. Aquela criança que colocou aquele caco de vidro na água para a professora beber, tentou um assassinato. Isso é uma tentativa de assassinato. Né? Tentou um extermínio. Isso é fato. Não podemos ignorar. Mas de onde vem tanta violência? Do pecado. O pecado faz o homem ser assim. O pecado torna o homem violento. Então, quando nós olhamos essa violência toda, não é? Nós pensamos, de onde vem isso? Vem do pecado. Mas e como é que Deus age? Porque nós temos dificuldade de absorver uma pessoa que teve uma vida de pecado, mas que depois se converteu e agora passa a viver o contrário, passa a viver em santidade. A gente olha, nossa, foi um pecador, não é? Olha lá, era mal, era ruim, era isso, era aquilo, mas agora está pagando de gatinho ou de crente, de santo e assim por diante. Nós temos esses questionamentos. Nós fazemos esses questionamentos, realizamos muitas vezes. E isso soa muito ruim. A conversão de um pecador soa muito ruim para a sociedade, para a comunidade. Ô pastor, então vamos imaginar que alguém que cometeu vários crimes agora se converteu, então ele não paga? Claro que paga, ele vai ser preso. Né, e deve responder aos julgamentos, às responsabilidades aqui diante dos homens. Afinal de contas, as leis estão aí. E o próprio Senhor Jesus diz, a Bíblia nos ensina, a lei não são para os fiéis, mas para os infiéis. Então ele vai pagar por isso. Entretanto, Deus é diferente de nós, porque nós não temos misericórdia na aplicação da justiça. Não é? Mas Deus tem. Deus é misericordioso.
Deus não olha para o homem e o condena definitivamente. Deus olha para o homem com misericórdia, com um olhar diferente. Bom, e pensar nisso. Então, como é que eu posso ver a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus? Eu devo olhar para Cristo, porque Cristo é a personificação da graça, da justiça, da misericórdia de Deus. É por meio dele. Se eu quero ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, eu olho para Cristo. Porque em Cristo, não é? A perfeição, a santidade, a misericórdia, o amor, a recuperação do homem está nele. Então, nele nós somos nova criatura. Ele faz de nós nova criatura, novas criaturas, nesse caso. Então, eu devo pensar em Cristo. E é assim que eu tenho que observar. Veja, Cristo veio ao mundo, foi à cruz. E na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, Deus fez cair sobre ele. E, tanto que disse o profeta, levou sobre si a iniquidade de todos nós, de modo que nós passamos então a ser justificados em Cristo. Ou seja, eu fui santificado por ele. Então eu tenho que pensar desta forma. É isso que o Evangelho me ensina. E uma vez que Deus olha para mim e aplica a justiça, eu não devo esquecer que ele também é misericordioso. Então, a justiça de Deus trabalha em perfeita harmonia com a misericórdia. Então, é essa questão que eu trabalhei hoje. É por isso que a gente olha alguém e vê que essa pessoa, mesmo pagando uma pena, por exemplo, num presídio, privado de sua liberdade, ou qualquer coisa semelhante, mesmo lá, ele se torna uma bênção, não é? Por quê? Porque Deus converte ele, né? E se ele quiser, é claro. E a partir da sua conversão, do seu encontro com Deus, ele é regenerado. E a partir da sua regeneração, ele passa a ser um instrumento na mão de Deus. Isso é misericórdia. É a misericórdia de Deus personalizada. Então, no meu caso e de muitos outros, não é? Por exemplo, e todos aqueles que acreditam em Deus, nós podemos ver isso. Você também pode ver. Então, é desta forma que abordei a questão da misericórdia. Nós, seres humanos, olhamos para o outro sem misericórdia. Queremos a justiça, mas Deus olha e diz, eu vou aplicar a justiça e vou fazer dele um instrumento na minha mão, se ele quiser, não é? Mas se ele não quiser, isso é condicional ao querer. Então, aqueles que creem, não, se eu quero, o que eu preciso crer. Então, se quero que Deus haja, se quero aceitar o plano que Deus tem para mim, o que tem que fazer? Crer. Todo aquele que vir a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, aí está a misericórdia de Deus. A história mostra muitas pessoas que passaram por muitos problemas nesse sentido. Foram terríveis, mas encontraram a misericórdia de Deus, a justiça e a misericórdia. Então, amigo, irmão, você que me assiste nesse programa, não entenda de modo diferente. Deus é justo e na aplicação da justiça, Deus é justo. Ele não se corrompe, não há propina, não há como fazer acordos bilionários para escapar do juízo de Deus. Não, Deus é justo na sua justiça. No entanto, ele também é misericordioso. E aí vem a questão a problemática desta fala. A misericórdia de Deus ainda é a última palavra? Sim. Deus alcança pessoas em diferentes lugares, em diferentes condições. E se para nós importa, para alguém a gente tem até vontade de que ele deixe de existir, porque nós pensamos assim, para Deus não. Farei dele uma bênção. Paulo é um exemplo, eu sou outro, e milhares e milhões de outras pessoas foram e servem como exemplo. Tá? E para você, a misericórdia de Deus ainda é a última palavra? Comente aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sou o pastor Marcos Cruz, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Se você já é inscrito, curta, comente, compartilhe, tá bom? Mas não esquece, vai lá no meu programa, Começando o Dia com Deus, diariamente, transmitido a partir das 7 da manhã, e assista um pouco mais dessa programação. Hoje o assunto de hoje está no programa 456. Um abraço!